E aí, galera, resolvi fazer um vídeo aqui referente a uma situação de um desafio que eu tô fazendo essa semana, tá? Quem me acompanha mais sabe, tô acompanhando o desafio Jesus do Thiago Nigro. É um desafio onde ele fez um estudo bíblico, que ele repassa algumas passagens da Bíblia importantes que a gente consegue aplicar elas no nosso dia a dia e também no mundo dos negócios. Esse desafio me chamou muita atenção por ser Jesus, é um assunto que eu gosto, um assunto de Deus, um assunto que sempre me deixou alegre em estar vendo, estar assistindo, estar escutando. E o Thiago falou no primeiro dia que algumas situações da semana iriam acontecer e a gente ia ter alguns start, ia lembrar de algumas passagens do desafio dele e que poderiam ajudar no nosso dia a dia. Bom, passou já, hoje estamos no 6º dia do desafio, amanhã é o último, é o 7º dia. E realmente, durante a semana, na sexta-feira, ontem no caso, eu tive uma situação um pouquinho desagradável num restaurante que eu fui, onde o dono do restaurante, o dono do local, foi muito mal educado, atendeu não só eu, mais pessoas que estavam ali, atendeu muito mal, mas não vem ao caso. E naquele momento, eu estava saindo já de lá, eu fiquei com um sentimento muito ruim, fiquei com uma situação assim desagradável. E sabe quando tu sai daquele lugar pensando assim, não, vou denunciar, vou voltar ali, vou conversar, o pessoal até tava sem máscara atendendo, vou chamar a vigilância. Mas naquele dia eu tinha escutado uma história. E quando eu entrei dentro do carro para respirar, porque logo depois eu tinha meu primeiro cliente para atender do dia, eu parei para respirar e lembrei da passagem que o Thiago tinha falado na live de manhã. E a passagem era sobre o filho pródigo. Eu acredito que a maioria já deve ter escutado, vou dar uma resumida. Um pai tem 2 filhos, né, o mais velho e o mais novo. Um deles resolve sair da fazenda do pai, ir para a cidade grande, pede a parte da herança para o pai, né? O pai faz os cálculos lá, divide certinho entre todo mundo, pega a parte do ouro do filho, entrega para ele. E o filho vai para a cidade grande, gasta todo o dinheiro, tem que se submeter a trabalhos quase que escravos, precisa estar comendo a comida dos animais que sobra para não passar fome, situações desse tipo. E o filho repensa e volta pro pai, né? Chegando na fazenda do pai, o filho é recebido muito bem pelo pai, o filho é feita uma festa para ele, o pai manda matar o gado mais gordo da fazenda para comemorar a volta do filho. O filho mais velho acaba ficando muito chateado, muito revoltado com o pai, porque ele sempre esteve ali, nunca abandonou e ele nunca recebeu uma festa, ele nunca foi tão glorificado como o filho mais novo estava sendo. Aí ele vai conversar com o pai dele. E o pai dele faz um ensinamento ali que é sensacional e que às vezes passa despercebido quando a gente escuta essa história. O pai fala de alguma forma de que um pai, quando recebe um filho de volta, quando o filho volta, o pai sempre vai sentir alegria. Porque quando o filho foi embora, ele considerava que era um filho perdido, que não iria mais retornar. E quando ele volta, acredito que quem é pai, eu não sou pai, mas eu sou filho. Então, eu imagino que um pai, quando reencontra um filho, é uma emoção muito grande, é uma alegria. E o pai fala sobre essa alegria pro filho mais velho e faz um ensinamento. Quando a gente fala que alguém magoa a gente, alguém desperta um sentimento ruim na gente, a gente precisa saber filtrar e saber virar a página e saber perdoar. Porque se alguém que magoa a gente, que está pecando, e a gente não souber passar isso para frente, a gente não puder se livrar disso, a gente vai ficar com energia ruim também, a gente vai se tornar talvez em algum momento do dia uma pessoa ruim.
E o pecado maior pode ser que esteja em nós. Talvez nós, por uma simples ação ruim do dia de alguém, nós vamos ter um dia inteiro estressado, mal-humorado, talvez vamos tratar mal alguém que a gente ama sem querer. Então, o pecado maior, o pai fala que o pecado maior seria se eles rejeitassem um filho. Tu já pensou se o pai falasse assim: não, meu filho, aqui você não pisa mais, aqui você não bota mais teus pés? Não seria uma atitude legal, como é o desafio de Jesus, não seria uma atitude que Jesus aprovaria, certo? E naquele momento, voltando lá no meu acontecido, naquele momento eu entrei no carro, respirei fundo e lembrei dessa passagem. Lembrei que se eu levasse isso para frente, levasse isso para o meu dia, talvez eu iria perder o dia, talvez eu iria me incomodar mais, talvez eu ia deixar de conseguir fazer bons atendimentos, chegar em casa mal-humorado, tratar mal as pessoas que a gente tem perto, e não seria legal para mim isso. Então simplesmente eu saí daquele local, não passei mais perto e passou. Simplesmente depois que eu lembrei disso, a raiva passou, o sentimento ruim foi embora e eu consegui ter um dia legal. Então às vezes as pessoas até me questionam, há muito tempo já, que por que tu fica assistindo live 5 e 6 da manhã motivacional? Por que tu fica lendo livro motivacional? Por que tu fica indo em palestra motivacional? Se todas elas têm o mesmo conceito, têm a mesma diretriz. Para mim, começar o dia com uma atitude positiva, começar o dia com uma leitura positiva, com um vídeo positivo, com uma live positiva, para mim faz muito sentido. Diz o ditado que a primeira hora do seu dia define o resto dos seus dias, né? Primeira hora do seu dia define as outras 23 horas do dia. Para mim faz muito sentido, talvez não seja para todo mundo, mas eu garanto que se na tua primeira hora do dia você tiver algo que te motive, você vai iniciar o dia muito mais motivado, muito mais contente. Então eu só senti vontade de fazer essa explicação, porque o desafio que eu estou fazendo está fazendo muito sentido, transformou muitas coisas que eu pensava, que eu não olhava dessa forma, se falando em Jesus, sem nenhum puxa-saquismo de religião, mas algumas coisas que eu consegui pensar, porque se é uma história bíblica, e a história bíblica ela já ultrapassou tempos, olha quantos anos tem essas histórias bíblicas, e ela vai passando de geração para geração, e ela sempre está aí, então algum sentido ela deve ter. Na minha opinião, algum poder de transformar alguém, de alegrar alguém, de alimentar alguém, essas histórias devem ter. Então eu senti vontade de fazer essa explicação para vocês, vou deixar o vídeo salvo aí, e qualquer dúvida, se alguém quiser me perguntar como é que foi o desafio, eu tenho bastante anotação, é só mandar um direct aí e a gente conversa. Valeu, galerinha, um abraço!